estiver aqui, você não precisa abrir a Bíblia, né? Tá. Mas quem estiver ouvindo em casa, porque esse culto está sendo transmitido via internet para todo mundo, os irmãos que 108 países já viram nossos cultos, 108, acho que o total é 190, quase 200, passando a metade já. E nós vamos atingir todos os países, porque nós vamos fazer vídeos em inglês também, transmitido em inglês. Se der tempo essa semana, senão na outra nós já teremos esse trabalho. Eu vou ler no telão nessa mesma versão. E levantaram Jonas e o lançaram ao mar. E cessou o mar da sua fúria. Temeram, pois, esses homens ao Senhor com grande temor, e ofereceram sacrifícios ao Senhor e fizeram votos. Então apresentou, pois, o Senhor um grande peixe para que tragasse a Jonas. E esteve Jonas 3 dias e 3 noites nas entranhas ou dentro do peixe. Amém. Amém? Amém. Estão muito quietos hoje. Vamos aplaudir Jesus? Nem fala. Pode sentar. Já tem lugar aí? Glória a Deus. Quem conhece a história de Jonas, levanta a mão, só para eu saber como que eu devo pregar. Nossa, a maioria. Então fica fácil. Graças a Deus. Mas você que não levantou a mão, alguns eu sei que conhece. Ou em parte, né? Você não é também obrigado a saber totalmente tudo aquilo, né? Que a palavra de Deus diz sobre Jonas. Porque é muito profundo, já é antigo. Aquele tempo é um sistema diferente. Aquele tempo Deus falava diferente com as pessoas. Então hoje nós vamos aprender sobre essa passagem bíblica. E os líderes de célula também já podem se preparar, porque vai ser a palavra lá na célula. É assim que funciona a célula. Ok? Então lá na célula vai ter gente chegando e eles vão saber o que Deus está falando. Porque essa palavra é para hoje, tempos de hoje. Vai servir para aqueles que estarão chegando na célula. Porque de tempo em tempo Deus está falando coisas diferentes, porque as coisas vão se modificando. As coisas vão crescendo, vão tomando rumos diferentes. E Deus também tem palavras para todas as situações. Mas o princípio bíblico, irmãos, que é mais assim notório, você precisa saber de qualquer maneira, por isso que você vai ouvir bastante, que a Bíblia nós temos muitos simbolismos. Tem leis ou princípios, que é a mesma coisa. Assim, tão importante que se você não soubesse, você vai ler a Bíblia inteira e vai ficar perdido. Porque são tantas informações, aparentemente muito confusas, mas depois que você aprende, você dá risada, aí você diz assim, puxa, parecia tão difícil. E o plano de Deus tão fácil. Porque o plano de Deus é tão fácil que Ele fez pensando naqueles que nem sabem ler ou escrever. Qualquer um entende. Porque Ele é discernido pelo Espírito e não pela nossa mente. Por isso que é fácil. E o princípio que eu quero passar para os irmãos é que a Bíblia é como um espelho. Quem já ouviu isso, diga amém. Amém. Fala, eu vou ouvir novamente. Essa semana ainda. Porque eu vou falar sempre. Porque um dia você vai abrir a Bíblia e não vai ter nenhuma dúvida que você vai estar te vendo ali. Você vai te ver. E hoje você vai ver também no texto que foi lido. E todas as vezes que alguém pregar a palavra, você vai te ver naquele texto. Porque senão não vale a pena. Não vale a pena. Porque se Deus falar para o seu vizinho, aí você fica sem unção, sem resultado.
seu coração fica vazio ou empedrado, continua do mesmo jeito. Mas se você souber que Deus está falando para você, já é muito diferente. Deus, ele fala conosco. A palavra foi escrita para nós mesmos. Pense em outra pessoa, outro ser que Deus deve ter escrito essa palavra. Você não vai encontrar. Essa palavra é para você mesmo, que ele escreveu. E escreveu de forma bem simples, como eu vou passar para vocês. Então ela é parecida com o espelho, né? Simbolizando o espelho. Por quê? Porque quando você abrir aqui, irmão, nesse texto, você precisa te ver. A Bíblia diz assim, o apóstolo Paulo fala muito nessas coisas. Ele fala assim que a gente olha no espelho e daqui a pouco volta para o espelho novamente. Por que você vai no espelho tantas vezes? Ou não vai? Quantas vezes você olhou no espelho hoje? Quantas vezes você abriu a Bíblia hoje? Deveria ser a mesma coisa. É o que Deus está falando. Você precisa olhar a Bíblia como se fosse ver você aqui. E voltar para ver novamente. Você tem que sentir saudade, ou então, como a palavra de Deus diz, porque quando a gente olha no espelho, daqui a pouco a gente não se lembra mais da nossa fisionomia. É assim que diz a Bíblia. E a gente volta novamente. E vai voltar outras vezes. Irmãos, a fábrica de espelho acho que é a que mais vende, né, no mundo. Todo mundo quer ter espelho. Então hoje você vai ter que enxergar você aqui. Quem é você nessa passagem bíblica? Jonas. Só aconteceu com Jonas? Nós não temos nada a ver com Jonas, irmão. Jonas já morreu há muito tempo. O peixe já engoliu ele faz muito tempo. Irmãos, não tem nem parente dele mais por aqui. Mas a Bíblia está falando para você agora. Agora chegou sua vez. E é hoje mesmo. O que aconteceu com Jonas? Jonas foi um chamado de Deus. Jonas, vai à cidade de Nínive e pregue a palavra. Por quê? Deus dizendo assim, porque o pecado deles já subiu até mim. Já encheu a taça. Já está derramando. Eu não aguento mais. Eu preciso destruir aquela cidade. E já está proposto. Eu destruir a cidade daqui a 40 dias. Não vai sobrar nada lá. E você vai para lá. É você que eu estou mandando. E Deus já está falando para alguém do nosso meio. Aleluia. Que está te chamando. Agora eu vou dizer para você o que era a cidade de Nínive. Se você tiver medo, vai ficar com mais medo ainda. Porque Deus está te chamando para uma tarefa difícil. Nínive é a capital da Síria, império, era um império, mandava em tudo, guerreava e vencia todas as batalhas, até contra Israel, batalharam, venceram, mataram os parentes de Jonas, os assírios, os da cidade de Nínive. Isso segundo a história, segundo os historiadores. Eles matavam as pessoas, arrancavam o pescoço, a cabeça, e colocava hasteada na entrada da cidade, para que todo mundo olhasse e visse que aquele povo era realmente bárbaro, o povo de Nínive. Então Jonas recebe um chamado de Deus para ir pregar a palavra lá, assim como Deus está falando para você também. Mas você não conhece Nínive ainda, vai conhecer. Então o que Jonas fez? Ele diz assim, Nínive ficava nessa direção. Então Deus falou, você vai nessa direção que você vai achar a cidade. E lá você vai pregar a palavra. E vai dizer para ele se arrepender. Porque se não se arrependerem, em 40 dias a cidade vai ser destruída. Mas Jonas, que sabia do problema, ele falou assim, eu prefiro morrer, mas não vou. E pegou uma direção, um navio para esse lado. Andou 2.000 quilômetros. Lá daquela região asiática. Ele foi parar na Espanha. Ou próximo àqueles lugares ali. 2.000 quilômetros. Ele falou, aqui eu não vou atender. Eu prefiro morrer do que fazer aquele povo receber a palavra e se converter. Eu não quero que se converta. Eu quero que Deus destrua mesmo aquela cidade. Porque são bárbaros. É um povo que não merece. Eu quero que isso aconteça mesmo. E tomou um navio na direção contrária. Então agora,
Deus está falando para você exatamente isso, que está te chamando para uma tarefa difícil também, muito difícil, irmãos, que é pregar para essa gente que você acha que deve morrer mesmo. Você prefere morrer, porque você já está salvo. Então eu vou morrer, mas não vou pregar, porque eu tenho que pregar para traficantes, prostitutas, homossexuais. Eu tenho que pregar para a palavra que vai dizer não para você, que não vai abrir a porta para você, que vai falar que não precisa de Deus porque tem dinheiro, e coisas semelhantes a essas que eu estou dizendo para vocês. Isso vai acontecer, mas o que Deus está dizendo, que você hoje está recebendo um chamado para fazer isso. Jonas, ele tomou uma decisão que depois se arrependeu. Se você quiser se safar dessa situação, ainda há tempo. Porque eu sei em nosso meio que alguns vão fazer como Jonas. Eu não vou. Que vai aquele que sabe falar. Vai aquele que é treinado. Vai aquele que já tem chamado, já foi chamado e não foi ainda. Aí você não vai. E aí o que vai acontecer? Vai ser exatamente como aconteceu com Jonas. Deus tem um jeito de fazer você ir. Deus sempre tem um jeito de fazer você ir. Fazer alguma coisa para Ele. Porque você não foi chamado só para a sua salvação, ou salvar a sua família. Deus te chamou para você salvar os outros também. Glória a Deus. Também. Deus não quer tratar de um só, não. A única oração que Ele ensinou, o Pai Nosso, Ele fala tudo no plural. Pai Nosso. Aquele lá que você quer que seja destruído mesmo, irmãos, também é seu irmão. Também é filho do mesmo Deus. Por isso que a oração é Pai Nosso. Ninguém orou Pai Meu até hoje. É Pai Nosso. Perdoa as nossas dívidas, nossos pecados. Quando você vai diante de Deus, você leva os seus irmãos junto. Senão Deus não te aceita. Deus é família, Pai, Filho e Espírito Santo. E Ele criou algo semelhante a Ele. Criou família. Criou comunidade. Deus é comunidade. Deus é plural, não é um só. Deus são 3 pessoas fazendo a mesma coisa. Deus está te chamando para isso. Hoje é o chamado. A baleia, irmãos, ela está solta. Hoje Deus liberou baleias. Problemas. Para levar você a ir pregar em Nínive. Deus me chamou, irmão, lá numa situação que eu estava confortável. Eu não gosto muito de falar isso. Nem um pouco. Minha situação era confortável. Igreja perto de casa, pessoal todo conhecido, conhecia toda a situação. Financeiramente foi proposto para eu ficar lá, algo muito bom. E minha resposta foi: Deus, eu vou onde Deus manda. Eu vou para a região do Jardim Carmen. Hoje você pode olhar assim, mas quando eu cheguei aqui não era assim. Era Nínive. Aqui era Nínive. Os mais velhos aí, acho que tem alguns ainda, sabiam como era isso aqui. Eu fui evangelizar um homem e ele falou assim: ó, eu estou aqui por pouco tempo. Eu estou aqui é esconderijo de bandido, eu sou um. Aqui eu escondo da polícia. Falou assim para mim: eu quero saber desse Deus. Estou escondendo a polícia aqui. Era isso que eu estava evangelizando. E outros, né, que não vou nem dizer. Era Nínive esse lugar. Corria risco. Porque eu andava a pé. Não tinha medo de locomoção. Eu teria que sair aqui de noite, tarde da noite. Poderia ser assaltado, morto. Porque eu andava por tudo. Então, os mais velhos sabem como que era a situação. Mas uma palavra é dita assim, irmãos: aquele que faz a obra do Senhor, ele é guardado. Guardado. Irmãos, eu não vi anjo, nunca na minha vida vi anjo. Vi muitas coisas de Deus, mas anjo eu nunca vi. Mas eu sempre tinha assim uma percepção de que tinha alguém atrás de mim, muito grande. Muito grande. Os anjos não são o que dizem por aí, anjinho. A gente pensa que anjo é do nosso tamanho. Né? Vou falar para vocês uma coisa, não para orgulho, só para vocês saberem. Uma vez, no dia de Santa Ceia,
Eu estava adorando a Deus. Naquele tempo usava o púlpito da igreja, porque era muito difícil alguém ser convidado para participar do púlpito. Era um tempo diferente de hoje. Eu estava glorificando a Deus com as mãos para cima, e aí a minha mão, de repente, ela cresceu. Mais ou menos, eu calculo uns 7 metros. Eu sentia a mão direita crescer. A outra eu não senti, mas ela já estava do mesmo tamanho. Mas já não era meu braço mais, era asas. Então eu glorificava a Deus nesse movimento, daqui para cá, e outra mão, e lá para cá. Mas aí eram 2 asas, que fazia vento para toda a igreja. Estava glorificando a Deus ali na frente do altar. Eu calculo assim. Então imagina o tamanho desse anjo. Tempos depois eu pensava comigo assim, mas que peso tinha aquela asa, daquele tamanho? Irmão, nenhum peso senti, nada. É mais leve que o meu braço hoje. Hoje eu sinto o peso, mas as asas eu não sentia peso. Eu calculei depois na igreja lá, 7 metros. Esse é o anjo que está atrás de você. Quem que pode fazer mal para você? Uma vez disseram para mim assim, você vai naquela favela, divisa de Curitiba e Pinhais. Mataram muito ali. Nós tínhamos uma congregação bem pequena, não é nem metade dessa. Eles falaram assim, pare de ir que você vai morrer lá. Eu entrava de noite lá, irmãos, naquelas ruazinhas, bem estreitas, só cabe um ali. É só ida. Você não sabe se você vai voltar. E eu estou vivo, né? Vocês estão vendo aqui. E eles falaram, você vai morrer lá. Aquela pessoa que estava falando que eu ia morrer lá, Deus falou com ela, era uma pastora. E falou assim, assim como eu guardei você, porque o trabalho era dela, ela fazia. Assim como eu guardei você, eu guardo ele também. Aleluia. Não há perigo. Você pode enfrentar Nínive sem nenhum problema. Porque o Deus, irmãos, que nós servimos, Ele é o Criador de todas as coisas. O inimigo é um ser criado, ele tem limitações. Ele não pode fazer o que ele quer com a sua vida, de forma nenhuma. Então Deus está dizendo algumas coisas muito importantes. Quando Jesus chama as pessoas para o trabalho, porque Ele escolheu 12 e depois escolheu 70. Ele falou assim, vocês vão sair de 2 em 2, de 2 em 2, e vocês vão para o trabalho. Depois vocês vão voltar aqui e trazer o relatório. Vocês não levem bolsa, nem outra capa, nem bordão, aquele cajado. Vocês vão sem nada e vão fazer. E aí o que aconteceu? Na volta deles, a alegria deles dizia assim, nós em seu nome expulsamos os demônios. Isso não tinha acontecido ainda. Eles não sabiam o que era isso. Jesus falou assim, eu via Satanás cair do céu como um raio. Então Jesus estava confirmando que realmente eles estavam expulsando demônio. Aí ele faz uma pergunta que eu vou passar para a igreja também. Ele falou assim, para os 70, faltou alguma coisa para vocês? A resposta deles, não faltou nada. Mas não levaram nada. A palavra de Deus fala assim, se você deixar pai e mãe, irmãos e irmãos, por amor da minha obra, vocês vão ter 100 vezes mais isso que você deixou, e ainda a vida eterna, garantida. Garantida. Isso eu tenho por experiência, irmãos. Eu saio de casa, eu deixo lá algumas pessoas e chego aqui, eu tenho 100 que cuidam de mim. E a palavra se cumpre. Se você deixar pai e mãe, irmãos e irmãos, por amor de mim, você terá 100 vezes mais, ainda nesse tempo, e a vida eterna garantida. O que Deus está dizendo hoje, irmãos, que você é um Jonas da vida, e que Ele está te chamando. Hoje é um chamado. Hoje que você tem que decidir se você vai obedecer ou vai ser como Jonas, desobediente. Se você falar, não sei fazer nada, isso é uma mentira de Satanás para você. Você sabe, você pode. Porque Deus fala que capacita. E nós estamos aqui para fazer isso. Capacitar. Você não pode dizer não. Você não tem como dizer não. Aos que forem desobedientes, provavelmente teremos. Provavelmente teremos.
Aí mais tarde nós vamos ver, irmãos, como foi a desobediência, o resultado disso. Não só nessa condição, né? Desobediência a Deus faz com gera um afastamento, né? Porque Deus fala assim: aquele que toma a mão do cajado não pode olhar para trás, porque se ele olhar para trás, a minha alma não tem mais prazer nele. Deus disse isso e repete: minha alma não tem mais prazer nele. Acabou o prazer. Aquela pessoa fica relegada a um plano diferente, fica de lado. Já conhece alguém assim? Já tem vários, não longe, perto. Chamado de Deus é isso, irmãos. É para ir mesmo. Ah, mas eu vou esperar um pouco ter dinheiro. Já falei que não precisa, porque ele falou assim: faltou alguma coisa para vocês? Faltou alguma coisa? Quando eu vim para essa igreja aqui, irmãos, era de ônibus. Aqui nós temos um irmão aqui que trabalhou comigo, né, Sodré? Lá a gente ganhava uma grana razoável. Então nós tínhamos condições financeiras. Mas quando eu me converti, Deus tirou tudo. Falou que ia fazer e fez mesmo. Pensei que ele tinha mentido para mim. Ele falou assim: vou tirar tudo de você. Então eu vinha de ônibus. E às vezes não tinha moeda para ônibus. E aí não faltou nada até hoje. Absolutamente nada. Nunca faltou nada, irmãos. Nunca faltou nada. Nunca tinha nada também. Mas também não falta. Você que tem algumas condições aí, não pode nem pensar, irmãos, em dizer não ao Senhor. Você pode abrir sua casa, pode ajudar na célula, pode ajudar aqui. Tem grupo de diaconato, grupo de ônibus, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, futuramente casais. Aqui nós temos trabalho para qualquer uma pessoa. E Deus está chamando para isso. Se você não vai evangelizar, irmãos, Jonas foi chamado para evangelizar. Você pode dar cobertura. Cobertura. Sabe como tira alguém caído do poço? Não? Alguém joga a corda, ou desce lá na corda, e alguém fica segurando a corda lá em cima para puxar. Você pode ser um desses que esteja para puxar a corda. Se você não quiser descer no poço, se você tem medo, tem outro trabalho a fazer. Hoje a pergunta de Deus é: você vai obedecer? Hoje no mundo espiritual é liberado uma baleia, porque a palavra se cumpre. Dias passado Deus falou que ia fazer um reboliço, lembra? Falou: que reboliço nada, Ele sempre está falando e não acontece. Talvez você não esteja vendo, mas uma mexida que está sendo feita no nome da igreja, um espetáculo. Ele fazendo, vai fazer. E ele garante aqueles que estão na linha, né? Estão trabalhando. Estão trabalhando, Deus está garantindo. Mas Deus não tem compromisso, irmãos, com quem não tem compromisso com Ele. Eu vou, sento lá, ouço, vou embora. Porque é assim mesmo. Passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, senta, ouve, vai embora. E é sempre assim. Mas tem que fazer alguma coisa. Tem que mover alguma coisa no seu coração. Em favor do reino. Em favor do reino. Tem que haver sacrifício. Porque sem sacrifício, irmãos, não existe obreiro. Não existe alguém que trabalhe para o Senhor sem sacrifício. Não tem, não existe. Isso não está na palavra. Isso não está no reino. Isso não foi profetizado. Nada. É sacrifício. Irmão, Jesus veio e poderia fazer de outro jeito. A nossa salvação poderia vir de outro jeito. Mas ele veio mostrar que pelo sacrifício é que nós somos salvos. Você foi salvo. A Bíblia fala assim que nós somos chamados para o sacrifício. O chamado é para o sacrifício. Não é para ficar olhando para cima e dando risada. O chamado, irmãos, se o povo do mundo souber dessas coisas, nunca mais eles vão aceitar nada. Porque o chamado é para o sacrifício. Não pode pregar essas coisas, velho. Nem pregar também que o reino é um mar de rosa, né? O reino é para a salvação. E a salvação, ela exige sacrifício.
Quanto maior o sacrifício, maior é a autoridade. Quanto maior o sacrifício, maior é a autoridade. Maior é o movimento espiritual. Lembra no Velho Testamento, que às vezes Deus fala assim, você como sacrifício traga um pombinho. Para os pobres era um pombinho. Para os muito pobres, os miseráveis, não era nem animais, né? Era um pouco de farinha, um pouco de azeite. Mas é o seguinte, quanto maior era o sacrifício, o animal, maior era a autoridade. Maior era a autoridade. Quanto mais sacrifício você se dispõe a fazer na obra de Deus, mais autoridade você ganha de Deus. Mais autoridade. Sacrifício é oração. Joelho no chão. É tempo gasto. Jejum. Quando todo mundo convida você para a festa, você tem que jejuar. Tem que fazer jejum. Tem que estar jejuando. Quando as pessoas falam assim, não dê dinheiro para o pastor, não dizime, não oferte. Você fala, não, eu vou ofertar, eu vou dizimar. É sacrifício. Vou agradar a Deus. Sacrifício. Sem sacrifício, irmãos. Segundo livro de Samuel, capítulo 24, verso 24. Diz assim, que Davi foi chamado para fazer uma oferta a Deus. Um sacrifício, um holocausto. Grande. Não era coisa pequena, coisa grande. Então Deus falou, em tal lugar você vai fazer isso. E ele foi. Chegou lá o rei, falou assim, Davi, faz uma coisa, você veio fazer sacrifício, então eu tenho aqui a lenha, tem aqui o gado, tem aqui o altar, você pode usar do que você quiser. Davi respondeu assim, não senhor, eu não posso fazer um trabalho para o Senhor que não me custe nada. Se você for fazer um trabalho para Deus que não custa nada, esse trabalho não vale nada também. Nessas condições. Segundo Samuel 24, 24. Eu não vou fazer isso, um trabalho que não me custe nada. Eu quero comprar de você o gado, a lenha, e as pedras e o terreno também. Compro tudo. Porque eu vou fazer um sacrifício ao meu Deus e não a qualquer um. E o diabo trabalha assim também, irmãos, porque eu fui macumbeiro, essas coisas já aprendi lá. Já aprendi lá. Só que eu não sabia que era assim o negócio. Mas lá eu vi essas coisas. Tinha que sacrificar. Tinha que fazer. O diabo não aceitava qualquer coisa, irmão. Lá fazia festas primícias que nós conhecemos aqui. Tinha que levar fruta. Irmão, você não sabe o que faziam lá. Eles olhavam fruta, se tivesse uma manchinha, devolvia. Não aceitava. O diabo não aceitava. Lá não aceitava arrastar a cadeira, irmão. A cadeira teria que ser levantada a uma certa altura e levada e descia no lugar onde ele ia ficar. Sem falar das outras coisas. Era assim que funcionava. 3 horas da manhã nós tínhamos que estar no cemitério fazendo trabalho lá. Tinha que ir lá. 3 horas da manhã. E hoje quem que levanta 3 horas da manhã para orar? Você nem no cemitério. Na cachoeira, de noite, madrugada, praia, esquina, exigência, sacrifício. Para quê? Para nada. Agora o nosso Deus, você vai fazer um sacrifício que não te custe nada. Nada. Não fazer por fazer, né? E Deus diz assim, então, seu sacrifício não vale nada. Então não faça. Não desagrade a Deus, pelo menos, né? Mas trabalho na obra é sacrifício. Se levantar os obreiros ali, pergunta. Pergunta. Para qualquer obreiro aí. Se é sacrifício ou não é. E tem escala para trabalhar, para limpar a igreja, limpar o banheiro. Escala para oração. Escala para treinar. Escala para fazer a obra. Escala para tudo, irmãos. Tem que estar voltado ao Senhor. Mas tem uma diferença. Quando você orar a Deus, Deus fala, esse é meu servo. Esse é meu servo. Esse é meu filho que eu tenho prazer. Essa é a diferença. E Deus responder a sua oração ou não.
Veja aqueles que não têm Deus por meio. Procure ouvir o que eles falam. Eu quero oração sua, porque você tem ligação com Deus. Eu não tenho. Já até sabe que Deus não vai nem responder mesmo. Não tem ligação nenhuma. Não tem custo nenhum. Não tem nada, então não tem nada. Diante de Deus nem resposta tem. Porque a palavra diz que a oração de um ímpio ele não ouve. Vira o rosto. Vira o rosto. Porque a oração é de um filho que não é dele. Mas se fala assim, mas isso é muito duro isso. São João capítulo 8, irmãos. Jesus falou assim, vocês são filhos do diabo. Sabe para quem ele falou? Para os religiosos. Religiosos. Estavam lá no templo todos os dias. Vocês são filhos do diabo. São João 8:44. Então a oração, irmãos, ela tem sentido quando você serve seu Deus. Porque existem dois. Jesus falou Deus desse mundo, então ele é Deus também. O diabo é Deus. Então se você tem o diabo como Deus, então você tem que orar para ele. E não para o outro. Porque Deus falou que você não pode ter dois senhores. Você tem que escolher um. E servir aquele um. Bem. Porque ele falou assim, escolha um e sirva-o bem. Para que ele ouve as suas orações. Amém? Amém? Vamos ficar em pé? Agora vamos orar. Hoje é um dia de chamado, irmãos. Seu chamado, ou conservação do seu chamado. Ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Nós temos que ir mesmo. Ide por todo mundo. Se você falar assim, mas eu não posso ir por todo mundo. Mas a palavra mundo aqui, irmão, não quer dizer um país organizado, né? Quer dizer assim, pessoas da mesma linguagem sua, que te entende. Esse é o seu mundo. Ide para o seu mundo, que é todo mundo. O todo que é seu, né? Mecânico fala para mecânico. Dono de casa para dono de casa. Esse é o mundo. É o mundo de cada um. O médico fala para o médico. O advogado para o advogado. É o terreno. É o seu terreno. Ide por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado. Duas coisas. Crer e for batizado. Será salvo. E quem não crer nessa palavra, não tem jeito. Será encaminhado para condenação. Então vamos orar agora? Para que você tome a decisão certa. O seu chamado está sendo feito. Não está sendo feito individualmente, irmãos. Está sendo feito para a igreja. Você que já tem um chamado, já foi, já está indo, sem nenhum problema. Agora os outros façam o voto no coração, porque o que eu posso afirmar é o seguinte, irmão, não é evangelismo pelo medo, mas é pela palavra. Que as baleias são soltas para dar um jeito nos desobedientes. Dá um jeito. Deus tem o jeito dele. Sabe como eu aceitei Jesus, irmãos? Porque muitos falaram de Jesus para mim. Trabalhei em alguns lugares, fora de Curitiba, em São Paulo. Lá me falaram muito. Aí eu dizia não para todo mundo, né? Não, não e não e não. Aí o que aconteceu? Quando eu cheguei em casa, voltei, aí começou um negócio diferente em mim. Comecei a ficar transtornado, meio maluco, não sabia o que acontecia. Fui internado. Fiquei internado segunda, terça, quarta. Médicos não acharam nada, eu morrendo. Até que chegou um pastor e falou da palavra. Vai? Falei, vou. Aí a doença foi embora. O problema foi embora. Até hoje, nossa, paguei caro lá e o médico não descobriu o que era. Agora hoje eu sei. Desobediência. Chamado. E não foi um chamado direto assim não. Eles falavam assim por cima, né? Deus tem um propósito na sua vida. Eu falei, que propósito? Se Deus está muito longe. Não tem nada, isso aí é conversa fiada. É assim que eu pensava. E depois que o calo apertou, irmãos, aí não deixa a baleia chegar perto de você. Então, filhos, vão orar na igreja. Se você quiser fazer um propósito, agora é o momento. Se quiser esperar a baleia, você espera. Depois você vem testemunhar aqui que a baleia te engoliu também. Jonas ficou 3 dias embaraçado lá,
dentro da baleia, até que a baleia cuspiu ele, vomitou ele lá, onde? Em Nínive. O propósito de Deus foi cumprido. Ele pode ir na direção errada, mas ele vai cair no lugar que Deus chamou. Deus tem um lugar para você. É lá que você vai. Aleluia, Jesus. Feche teus olhos neste momento. Coloque a mão sobre o teu coração. A palavra não é para mim, não é para o pastor, é para todos nós, servos de Deus. Aquele que tem ouvido, ouça o que o Espírito diz à igreja nesta noite. Então eu quero que você que quer, não venha fazer um compromisso para o pastor ou para os obreiros, mas venha fazer um compromisso com o Senhor. Fale com o Senhor neste momento. Coloque sua mão sobre o teu coração e fale o propósito da sua vida. Fale para o Senhor se você quer ou não servir Ele. Fale para o Senhor nesta noite se você quer ou não ser boca do Senhor, ser profeta, ser pastor, ser pastora, ser evangelista, ser ferramenta, instrumento na casa ou na célula. O Senhor está chamando, amados, o Senhor está te chamando nesta noite. Coloque um propósito no teu coração. E você que já tem um compromisso com o Senhor, mas quer renovar esta aliança, você está um pouco fraco, você está um pouco desanimado, até pensando em desistir, até pensando em parar com a obra, mas nesta noite a palavra veio para que você se levante e pregue o Evangelho, faz a obra do Senhor, porque o tempo é hora de falar com o amor de Deus, o tempo agora é de pregar o Evangelho, é de expulsar os demônios, é de curar os enfermos, porque o Senhor está vindo buscar os seus, buscar o teu povo, que será chamado, remido com o sangue do Cordeiro. Pai querido e Pai amado, Deus Todo-Poderoso, aqui está a tua igreja, Pai. A tua igreja que neste momento clama pela tua presença e pela confirmação do chamado. Aqui nesta noite, há servos e servas do Senhor, que neste momento reconhece a pequenez, reconhece que não sabe nada, mas neste momento faz um voto com o Senhor, quer ser ferramenta nesta noite, quer ser instrumento numa célula, quer ser, ó Pai, boca do Senhor em cima deste altar. Por isso nesta noite, Pai, venha confirmar e venha fazer, ó Pai, essa aliança com o teu povo, este povo que quer ser ferramenta, este povo que quer pregar o Evangelho, este povo, Deus, que quer ir para nível, Pai, que quer, Senhor, ser ferramenta em tuas mãos. Por isso, Deus, derrama uma unção sobrenatural sobre este povo, o povo que quer, o povo que clama neste momento. Você que quer ser ferramenta do Senhor, levante a mão para o alto, que uma unção sobrenatural vai cair sobre esta igreja neste momento. Aos intercessores, comece a clamar, comece a dar glória a Deus, que no nome de Jesus, o Senhor chama os seus obreiros, o Senhor chama os guerreiros, mas dá a arma necessária. O Senhor é o escudo para aquele que está na batalha. Por isso nesta noite, Senhor, nós pedimos uma unção sobrenatural e sacerdotal para este servo, para esta serva que quer ser instrumento na tua casa, que quer ser instrumento, ó Deus, na célula. Este servo que nesta noite está colocando as mãos para o alto e está fazendo um compromisso contigo. Ele, Senhor, e ela reconhece que não é nada, que não sabe pregar, mas quer fazer a tua obra, que está disposto, Deus, a fazer algo para ti. Nesta noite, pegue nessas mãos levantadas, Senhor, e fortalece esses ombros, fortalece esses joelhos, fortalece, Senhor, as cordas vocais, para que seja adorador por excelência, para que seja a boca do Senhor nesta igreja do Evangelho Quadrangular, e que no nome de Jesus, através da vida desses homens e dessas mulheres, o teu nome seja glorificado. Que nós possamos, ó Deus, aumentar este templo para um templo de 500 membros. Para isso, Deus, que essas ovelhas que aqui estão nesta noite venha gerar ovelhas. Derrama uma unção sacerdotal, derrama uma unção de ousadia, derrama uma unção de amor, derrama uma unção de profecia, para que o teu nome seja glorificado. E nesta noite nós queremos, Pai, ser ferramenta em tuas mãos. Por isso, Pai, confirma a vitória na vida daquele que quer. E se porventura algum demônio que impede este povo de fazer a obra, se alguma frieza espiritual, algum demônio que está prendendo esse ministério, que está fazendo este homem desistir da obra, está fazendo essa mulher deixar de orar, eu repreendo agora, no poder e na autoridade do nome de Jesus, todo demônio de incredulidade, todo demônio de dúvida, que coloca dúvida nesse homem, que coloca dúvida nessa mulher, está por terra agora. Satanás, pegue tudo que você colocou e saia desta igreja nesta noite, em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora a
este templo, porque aqui é templo de oração, aqui é templo de buscar a Deus, e é templo, a Deus, de ser celeiros, de obreiros da casa do Pai. Então, em nome de Jesus, Pai, recebe este povo nesta noite, o povo que quer compromisso contigo, o povo que quer compromisso com o Senhor. Venha honrar a oração desta noite, em nome de Jesus. Você que tem compromisso com o Pai, vai aplaudir o Senhor, abre a sua boca e comece a glorificar, porque você vai sentar à mesa com o Rei, e você vai ser honrado